vida. Hoje vamos meditar, vamos discorrer o assunto sobre depressão. Um vale é depressão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, meu coração não temeria, porque tu, ó Deus, está comigo. Mas isto não significa, meus amados, que cristão, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que leve a sua vida regrada pela palavra do Senhor, não tenha, em algum momento da sua vida, depressão. Temos tantos exemplos bíblicos nesse sentido. Um grande exemplo para nós é o rei Davi. Observando sua vida, os Salmos, que ele é o autor o maior número dos Salmos é de autorias de Davi, o doce cantor de Israel. A vida de Davi foi marcada por sofrimentos, altos e baixos, mas ele nunca perdeu a sua esperança em Deus. E ainda assim, encontramos, em várias ocasiões na vida de Davi, um estado depressivo. Então, o cristão é um ser humano, sujeito a chuvas e trovoadas. Então, o que é uma depressão? Como é que ela é detectada no nosso viver? Temos muitas informações a este respeito. Uma tristeza, não uma tristeza passageira, mas uma coisa que venha perdurar por muito tempo. Uma cobrança de algo que nós não temos sido bem-sucedidos. Nós temos uma relação enorme para detectarmos a depressão. A tristeza intensa, ela interfere nas nossas decisões, ela diminui no nosso trabalho, a nossa capacidade produtiva. A depressão, ela causa sintomas de ansiedade, não só a tristeza, mas a ansiedade para que as coisas aconteçam ontem. Essa ansiedade vem evidenciar o fato de estarmos em depressão. Comemos, mas não nos sentimos satisfeitos. A perda do peso exagerado ou o aumento do peso, tudo isso vem evidenciar que a depressão está nos perseguindo. Mas a relação é enorme, é imensa dos sintomas. Mas eu quero tratar com aqueles que têm o pensamento, mas cristão, uma pessoa que teme a Deus, que ora, que jejua, que lê a sua Bíblia Sagrada, ela pode ser detectada com depressão? Elias, você quer um homem mais perto de Deus do que Elias? Não foi ele autor de grandes milagres registrados na Bíblia Sagrada? Não foi ele que fez vir fogo dos céus por 3 vezes? Entretanto, após uma demonstração deste poder, fogo dos céus, a perseguição contra os profetas de Baal, a coragem de Elias enfrentando o desafio contra 850 falsos profetas, saindo-se vencedor e logo recebe a ameaça da rainha Isabel e foge, apavorado. A depressão tomou conta dele. Percebemos no caminho que o Elias se entregou a um sono profundo enquanto fugia. É a evidência da depressão sobre a vida de Elias. Então, já dei o exemplo de Davi, de Elias. Nós temos tantos outros exemplos. Em toda a Bíblia Sagrada, encontramos servos e servas de Deus tomados de angústia, de ansiedade, de tristezas. Uma evidência da depressão. Mas e agora? Qual é o caminho a ser seguido para nos livrar deste mal? Agora, eu sou pastor há 65 anos. Eu já me deparei com pessoas num sofrimento intenso, até a alma. Então, como é que eu, pastor, posso ajudar uma pessoa? Eu posso orar, mas cabe à pessoa buscar o recurso na área da medicina com o entendimento de que Deus proveu para a humanidade pessoas especializadas em cada área da nossa saúde, seja física, seja mental, seja emocional. Temos os psicólogos e temos os psiquiatras. Os psiquiatras, eles têm nesta área um poderio muito grande para ajudar as pessoas, como também os psicólogos. Os psiquiatras, eles usam a sua medicina com os remédios. O psicólogo, ele precisa fazer com que o paciente caia em si, que ele tenha um insight, conversando com o psicólogo sobre os seus problemas, ele mesmo encontrará a saída. Isso se chama um insight. Ele mesmo, enquanto fala dos seus problemas, vem à tona uma porta de escape. Esse é o papel do psicólogo, que o orienta naturalmente para chegar a esse nível. Mas como detectar, então, a causa da depressão?
Olha, como eu disse, somos sujeitos por sermos humanos, a chuvas e trovadas. Somos decepcionados com amigos, com entes queridos. Somos decepcionados por colocar a nossa confiança em pessoas que não mereciam a nossa confiança. E a decepção vem ser tão grande que nos conduz a um estado de tristeza. É comum, meus amados, que um passarinho possa pousar na nossa cabeça. É até provável que aconteça. Mas permitir que este passarinho venha fazer ninho na nossa cabeça, isso aqui não. Então, aquele que tem o conhecimento da Bíblia Sagrada sabe perfeitamente que o Eterno tem provido profissionais na área da saúde para nos ajudar. É preciso aprender a ter humildade e saber pedir socorro. Eu vou dar uma ilustração nesse sentido. Há muitos anos atrás, eu pastoreava uma igreja muito grande na cidade de Uruguaiana. Eu era superintendente, pastor dos pastores. E era um feriado, e eu resolvi pegar o meu carro, era uma rural, e levei meu pessoal na prainha do lugar, que é um arroio, chamado Arroio do Salso. É a prainha do lugar. E é um arroio, não é um rio. E o pessoal, naquele feriado todo, uma grande parte da cidade estava ali. Eu, o reverendo, estava ali. E eu via, depois que eu lavei meu carro, eu resolvi entrar na água. Era um arroio. Nadar, até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei nadar direito. Mas aquele tipo de criança nadar, a gente chama cachorrinho. Eu resolvi entrar na água e fui para o outro lado. A outra margem era estreito, não tinha uma largura considerável. E eu cheguei do outro lado, dei uma banda assim para o meu pessoal e me joguei na água para voltar de novo. Só que no meio, me deu um mal súbito. E eu fiquei apavorado. E eu tentei nadar e a respiração trancou. E agora? Tentava, de alguma forma, ir de pulinho para chegar no outro, mas era muito fundo, havia chovido um dia anterior, tinha muita água, e agora? Como é que eu, reverendo, vou pedir socorro? Mas se eu não pedisse socorro, eu não estaria aqui gravando este vídeo. Então, nós temos que ter a humildade de reconhecermos que nós precisamos de ajuda. Em muitas áreas da nossa vida, precisaremos sempre de ajuda. A verdade da fé é que aquilo que eu não sei fazer, eu preciso ajuda daquele que sabe fazer. Quando eu estou necessitado de socorro, eu preciso aprender a colocar a boca no trombone. Socorro! E a depressão é uma doença, ela mata. E, lamentavelmente, você pode até se escandalizar, mas homens e mulheres de Deus, pregadores do Evangelho, têm sido levados a um estado de depressão que houve suicídio. Isso não poderia ter acontecido. Mas, para que isto então não aconteça contigo, aprenda a pedir socorro. Tenha a humildade de reconhecer a necessidade de que alguém pode te ajudar. Sozinhos, nós não conseguiremos. Você já tentou se puxar para cima, puxando o cordão no seu sapato? Não é? Claro que não. Então, amados, o Eterno, na sua bondade, no seu imenso amor para com a humanidade, tem treinado pessoas. Deus tem especializado pessoas. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Deus capacitou pessoas numa área profissional. Veja, na construção do tabernáculo, como Deus deu capacitação sobrenatural para lidar no cobre, no ouro, nos tecidos, para fazer isso ou aquilo. Da mesma forma, o Eterno tem capacitado pessoas para nos ajudar. O psicólogo, o psiquiatra, o médico clínico. Bom, o que fazer se eu estou percebendo pelos sintomas que eu estou com depressão? Vamos buscar na medicina. Foi Deus quem colocou a medicina à disposição do homem. Eu, como homem de Deus, tenho atendido pessoas com sofrimento. Eu oro. Uma pessoa vem com uma enorme dor de dente. Eu oro. Eu creio no milagre que a dor venha passar. Mas ele terá que tratar o seu dente. Terá que fazer uma espécie de limpeza no canal do dente. Alguma coisa tem que ser feita. Então, a depressão, ela ataca não só o humor, mas fisicamente também. A falta da alegria, a falta do desejo de fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu tenho lembranças no meu ministério que eu fui levado a um grande sofrimento. Eu me lembro numa cidade do interior de São Paulo, onde eu fui maltratado pelo povo que eu pastoreava com amor. E eu tinha que fazer essa jornada da minha casa até a igreja a pé. E me aconteceu que no salto do meu sapato, um prego subiu para cima. Então, a cada passo,
aquele prego entrava no meu calcanhar. Eu não tinha dinheiro para um táxi, eu tinha que andar a pé. Então, era um sofrimento. Eu ia para a igreja, eu tinha que ir. Mas eu não estava indo com alegria. A mensagem que eu teria que pregar já não tinha o mesmo teor. Então, são coisas que a depressão nos causa. Então, precisamos do socorro. O nosso humor, ele rege a nossa vida. Então, quando percebermos que o nosso humor está diferenciado, vamos nos examinar as demais coisas que a depressão nos causa. Por exemplo, sintomas de ansiedade, medo, falta de vontade de fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Isso influi. E o pedir ajuda é uma reação do cristão. Então, é certo, é bíblico que tenhamos a coragem de, nos examinando, percebermos que precisamos de ajuda. Você pode, então, procurar um psiquiatra que é especializado na área ou um psicólogo. E se você não pode procurar de forma particular ou através de um plano de saúde, você vai precisar de um clínico e ponha para fora o que você está sentindo. Diga as coisas que você está sentindo para que ele venha te orientar na busca de um ou psicólogo ou psiquiatra. Ou as duas coisas. Consegue entender? Ai de nós se não tivéssemos este recurso que o Eterno colocou ao nosso dispor. Bem, amados, o nosso dormir, nosso sono, é comum uma pessoa acordar no meio da noite e voltar a dormir. Mas quando a insônia bate, ela acorda e não consegue mais dormir. E a ansiedade começa a tomar conta. Ou aqueles que dormem exageradamente e acordam cansados, como se tivessem trabalhado a noite toda. São sintomas. A relação dos sintomas é imensa, não tem como estar falando tudo ao mesmo tempo. Pessoas que comem demais, ou pessoas que perdem o apetite. O peso, de repente, perde muito peso, ou também, de repente, aumenta o seu peso. Isso é uma evidência da depressão. Então, procure. Tem uma literatura, o corpo fala por si mesmo. Então, precisamos entender a linguagem do nosso corpo. Nós devemos nos conhecer melhor, saber quem somos, as nossas reações, dores, sintomas doloridos no nosso corpo, sem que haja uma causa. Pensamentos maus, somos atacados constantemente, principalmente quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Vem aqueles pensamentos negativos. Não permita que eles tomem conta do teu ser. Eu quero te dizer que, se o Senhor é o nosso escudo protetor, devemos aprender a usá-lo. Eu vou fazer uma comparação para você me entender bem. Eu pediria para você me descrever a figura do Zorro. Eu sempre peço isso para os meus alunos. Me descreva a figura do Zorro. Então as pessoas dizem, ele usa uma máscara, ele sempre tem uma capa preta, ele usa uma espada. Aí eu digo, olha, aquilo que o Zorro usa não é espada. Aquilo se chama florete, uma espécie de espeto comprido. E o Zorro não é um guerreiro, porque o guerreiro usa escudo. O escudo é uma arma defensiva e ele tem que ter o jogo de cintura para usar a espada e o escudo, atacar e se defender. E o cristão é um guerreiro, tem que aprender a usar o escudo da fé. Eu quero mostrar para você uma coisa muito importante. Entre os selvagens existe uma arma poderosa que eles usam nas suas caças e nas suas guerras, principalmente aqui no nosso Brasil, no interior das nossas matas, e na África também. É um veneno chamado curare. E eles carregam este líquido num saquinho de couro, embebem espinhos e colocam num bambu. E no silêncio, à espreita da sua caça ou do seu inimigo, eles ficam quietos, aguardando o momento. Quando estiver ao alcance, eles assopram aquele canudo, não é? E o espinho embebido no curare, basta apenas um pequeno arranhão na pele e a pessoa fica paralisada. Ela não morre com o veneno do curare. Ela não perde os seus sentidos, mas todos os seus músculos ficam paralisados. No caso de uma guerra entre as tribos, o adversário está inerte, observa o seu inimigo vindo com uma faca para matá-lo, ele pode observar todos os atos daquele que vai tirar a sua vida, mas não tem como se defender. Ele não usa escudo. O guerreiro
tem que aprender a usar o escudo da fé, como a Bíblia diz, com o qual, o escudo da fé, com o qual pode anular ou apagar todos os dardos envenenados do maligno. Então, quando você perceber que as forças do mal estão jogando um espinho envenenado com curare para te paralisar, usa o escudo da fé e busque socorro em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de necessidades. Você tem o recurso de buscar a orientação de Deus. O Espírito de Deus nos faz lembrar que atitudes devemos tomar quando feridos pelas forças do mal. Então, você está percebendo alguma coisa estranha na tua mente, pensamentos ruins? Tudo é demônio, eu não preciso de psicólogo porque eu não sou louco. Eu tenho ouvido isso de monte, né? E eu preciso explicar que eles estão errados. Pessoas que pensam assim são mal orientadas. E a palavra de Deus nos ensina a termos humildade para reconhecermos a nossa necessidade do socorro. O Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. O evangelista Lucas era médico. Então, se isso fosse tudo demônios, naturalmente os médicos seriam agentes do inferno e não agentes dos céus. Mas eles salvam vidas. Eles orientam para a vida e não para a morte. Então não são agentes do inferno, são agentes do céu, são agentes do bem, são agentes para nos conduzir a uma saúde perfeita, para nos livrarmos das enfermidades, sejam elas mentais, físicas ou psicológicas. O campo de ação dos profissionais da saúde é imenso e subdivididos na área que o paciente precisa ser atendido. Existe o remédio, sim. Deus proveu este remédio. Então, aprenda a usar. Aprenda a reconhecer que precisamos de socorro. Imagine a minha situação lá no Arroio do Salso, há tantos anos atrás, se eu não pedisse socorro. Se eu pensasse, não, eu sou reverendo, eu sou pastor de pastor, que exemplo que eu vou dar? E outra coisa, eu sou gaúcho, sou macho, eu não vou estar pedindo socorro para mulher. Se assim, porventura, eu pensasse, eu não estaria aqui, sendo uma bênção de Deus para te orientar. Então, o que foi que o Messias Jesus nos ensinou? Aprendei de mim, que eu sou humilde de coração. Então, aprenda que a humildade é um atributo dado aos cristãos, é uma marca de Deus. A soberba procede à queda. Quando uma pessoa pensa que ele é o tal, que ele não precisa de ajuda, ele está, na verdade, muito mal e prestes a cair. Tenhamos, então, a humildade de reconhecer a nossa grande necessidade de sermos ajudados. Detectado um destes itens, que não temos falado todos eles, são muitos, mas é fácil perceber na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, que alguma coisa está errada conosco. Quando a tristeza não vai embora, quando a mágoa se torna uma ferida mortal. Ah, meus amados, que bom que o nosso Deus, que é amor, que é compaixão, que é sabedoria, nos tem dado entendimento para percebermos quando precisamos do socorro e a quem buscar. Deus nos orientará. É certo que Deus, na sua misericórdia, não nos deixou entregue à nossa própria sorte. O Senhor é a nossa boa sorte, mas Ele nos orienta. Então, a palavra certa é equilíbrio. A nossa vida física depende do equilíbrio entre os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Equilíbrio nesta batalha preserva a nossa vida. Equilíbrio nas atitudes vai preservar a tua vida também. Agora, não permita que a ansiedade tome conta de você. Tome conta dos teus pensamentos. Eu disse para vocês, hoje, com 87 anos, o mundo já deu 87 voltas em torno de si mesmo, desde que eu nasci. E o Eterno tem permitido experiências com as quais hoje eu posso ser bênção para a tua vida. Provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, nós precisamos entender a nossa falta de sono, ou sono exagerado. Precisamos entender a fadiga, quando cansamos à toa. Precisamos entender dores sem motivo e dores no nosso corpo. Precisamos entender tantas coisas, né? Diminuição de concentração também, quando não conseguimos nos concentrar naquilo que estamos fazendo. Tudo isso merece a nossa atenção para detectarmos que a depressão
está chegando e temos que tomar atitude. A Santa Palavra nos ensina que o avisado vê o mal e se esconde. Você está percebendo que alguma coisa está errada contigo e não vais buscar o socorro que Deus proveu para você? Seria falta de humildade. Hã? Então, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe como é que eu interpreto esse texto da Santa Palavra? Quando eu estiver em necessidade, quando eu reconheço que eu não mereço a atenção de Deus, eu fui teimoso em alguma área, aí com humildade, eu faço uso das misericórdias de Deus, peço socorro reconhecendo que Ele não me trata de acordo com os meus méritos, mas pela sua bondade. Ah, meus amados, o nosso Deus tem provido muitas coisas boas para nos livrar. Bem, o assunto é muito grande e não temos condição de tratar tudo de uma vez só. Eu espero em Deus que eu possa trazer outros vídeos com esse assunto para te ajudar. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele nos alivia conforme a nossa necessidade, usando o quê? Você consegue entender? Eu sou o Senhor que te sara. Mas Ele perfeitamente usa mãos que Ele mesmo treinou para nos sarar. Assim sendo, meus amados, o nosso Deus tem provido tudo aquilo que representa a nossa necessidade. Mas que não esqueça, a depressão não é uma frescura, não é uma coisinha qualquer. A depressão tem trazido morte e destruição. Agora preste atenção. Eu vou usar o meu óculos para poder ler uma lista para vocês. Tristeza intensa. Ela interfere, como eu disse, no funcionamento do nosso trabalho. Tudo aquilo que a gente faz. Sintomas de ansiedade, falta de vontade de fazer o que nos traz prazer, pensamentos, autocríticas, pensamentos de desespero. São todos estes sintomas. Falta de apetite, comer demais, falta de sono, dormir demais, fadiga, cansaço, dores, sintomas dolorosos, diminuição de concentração, perda de peso acentuada ou ganho de peso acentuado. Tudo isso indica a evidência da depressão. E leia mais a respeito desse assunto. Aprenda a se olhar no espelho da fé. Aprenda a se enxergar quem por dentro você é. Bem, amados. Bastam alguns sintomas para estarmos em depressão. E agora, sabendo disso, o avisado vê o mal e busca socorro. Amém? Desejei de todo o meu coração ser uma bênção, uma luz, para te dar um impulso para você ir atrás, para resolver o teu problema de depressão. Não continue no sofrimento sem buscar socorro que o Senhor proveu para você. O socorro está à tua disposição. Faça uso dele, amém? Permita, eu vou orar por vocês. Ó Deus Santo e Todo-Poderoso, com toda a força de minha alma eu estou orando intercessoriamente pelos meus amados, que estão sofrendo de depressão e que precisam do socorro. E como eu procurei ensinar, o Senhor tem provido a solução. Dá-lhes a força de vontade para ir em busca, Senhor, para ir em busca da solução de seus problemas. Que a boa mão do Senhor seja sobre eles. Entre a tua paz nos seus corações. A ansiedade vai embora, mas conceda-lhes a sabedoria necessária para buscar o recurso que trará a solução total deste problema. Em nome do Messias Jesus. Amém. Amém. Bem, amados, espero em Deus que eu tenha sido uma luz de Deus para te ajudar. Muito obrigado pela atenção e, por favor, compartilhe este vídeo. Se ele foi bênção, se ele trouxe luz para você, mostre tua gratidão a Deus compartilhando esta mensagem. Dê o seu ok, seu dedinho, né? Seu joinha. E escreva alguma coisa o que foi esse vídeo para a tua vida. Um comentário. Amém? Oportunamente traremos mais sobre esse assunto. O Senhor seja contigo. Te dê a força necessária para você sair desta situação e tomar posse da vitória que o Senhor colocou à tua disposição. Um beijo no coração,
Shalom Ubrahá, que quer dizer a paz e a bênção. E sobre todas as coisas, você não pode esquecer. Nós, mais Deus, somos a maioria. Nós, mais Deus, somos a maioria. Quem é que vai nos encarar? Hã? Beijo no coração. Oportunamente, mais vídeos neste sentido. Deus seja contigo.